tivemos hoje aí, vocês obviamente já constataram, uma mesa que abordou todos os aspectos. A escolha dos temas e dos palestrantes foi extraordinária, porque nós tivemos aqui o contexto histórico dado pelo Márcio e pelo Roberto Amaral, nós tivemos os fundamentos de uma economia, de um Brasil econômico socialmente forte, dado pelo almirante Alain Arthur, que tem uma grande importância no desenvolvimento também da energia nuclear no Brasil, e a visão tática do momento estratégico dada pela Jandira, né? Eu só vou tentar juntar as duas pontas. Primeiro, essa questão do contexto histórico, aí que o Márcio historiou tão bem, e o Roberto Amaral colocou muito bem nessa questão da crise, a crise como um elemento que abre janelas de oportunidade. Um tema que sempre me deixou muito curioso é por que o Brasil perdeu tantas janelas de oportunidades. E daí eu remeto um pouquinho aí ao encilhamento, ao Rui Barbosa. Eu escrevi um livro em 2005, Os Cabeças de Planilha, tentando pegar as analogias entre o Brasil do começo da República e o Brasil da Nova República. Foi um tema que sempre me encantou quando eu descobri um autor fantástico, chamado Manuel Bonfim, América Latina, Males de Origem, e o Manuel Bonfim ele pegava o seguinte: quando você tem tudo, você tem um país que está bom, tem uma crise do Estado. Como o Estado emite tudo, aquela crise do Estado se vira uma crise do país. E quando você começa a perceber que é uma crise do Estado, aparece a figura que ele chamava do financista, que é o nosso economista, que diz o seguinte: eu estudei lá fora, eu tenho os últimos conhecimentos da ciência, eu te provo por A mais B e impede você entender o que é aquela crise que se instalou e quais os interesses em jogo, né? O Celso Furtado ele sempre teve uma visão extraordinariamente otimista do que foi a política monetária do Rui Barbosa, quando sai do padrão ouro e vai para o papel. Na época, ainda não havia um conhecimento estabelecido sobre o que são as jogadas do mercado financeiro e o que era aquela grande articulação do capital financeiro internacional, tanto lá quanto aqui. O ponto em comum que eu vejo entre aquele período e agora, pegando o levantamento histórico que o Márcio fez, mas com algumas discordâncias, é o seguinte: o que nós tínhamos nos dois momentos? Duas novas potências emergindo, Estados Unidos lá, China aqui. Essas duas novas potências, elas têm uma demanda por matéria-prima fantástica. Então, permitem lá algodão e café subindo, e o Brasil ganhando divisas, ganhando uma musculatura que não tinha até então, e aqui com a China, soja, minério de ferro, e outros ganhando uma baita de uma... Ao mesmo tempo, essa possibilidade de novas alianças, você sair do centro, que era a Inglaterra, lá para os Estados Unidos, saindo do centro agora Estados Unidos para a China, demandava um conjunto de estratégias aí para aproveitar aquele momento, que era um momento extraordinariamente favoráveis mesmo. E daí entra um terceiro personagem que não é nem bem a potência Inglaterra, nem bem a potência Estados Unidos, que é a questão da articulação financeira, do mercado financeiro, da articulação dos grandes capitais. E daí pegando o que a Jandira coloca, que é realmente uma luta de classes. Então, o que acontece com o Rui Barbosa é exatamente a mesma coisa que acontece com o Plano Real. Eu comecei, estava em 2002, 2003, na Folha, eu comecei a... Sempre me incomodou muito aquela apreciação cambial do Plano Real. Aquela apreciação cambial não tinha lógica. A lógica do Plano Real, quando você cria o RV, era manter um por um dólar. E por que deu aquela apreciação cambial? Daí, pegando o Manuel Bonfim, eu falei, deixa eu tentar... Era um processo mental que eu gosto de fazer. Você não joga a solução, você joga a sua dúvida aqui, vai trabalhando a sua dúvida em cada artigo aí, inclusive pegando a reação dos leitores. E o Fernando Henrique sempre se vangloriava de ser o Campos Salles, aquele cara que corrigiu as finanças aí. O Campos Salles foi o sujeito que foi para o Brasil quebrado, ele foi para a Inglaterra acompanhado de jornalistas, e os jornalistas voltavam dizendo que ele foi elogiado pela casa de Rothschild, então o Brasil estava apto aí a entrar no panteão dos países sérios aí, né? Eu falei, mas o que aconteceu antes do Campos Salles? Daí, quando você chega no Rui Barbosa,
no Rui Barbosa, Águia de Aia. Você entende? Quando eu comecei a pegar o ensinamento, eu falei, puta, peguei a jogada do Banco Real, do Plano Real. E eu lembrei que, em dezembro de 1994, participei de um seminário aqui do Banco Central, e o Gustavo Franco me presenteou com um trabalho que ele fez sobre o encilhamento, que ganhou até o prêmio BNDES, um trabalho muito bem feito. Isso foi antes de eu descobrir que o pai do Gustavo Franco foi o principal inspirador do BNDES. Eu achava até que aquele negócio dele de acabar com o Getúlio tinha um fundo freudiano. Mas daí, quando eu tinha me separado, os livros estavam meio atrapalhados, eu mandei um e-mail para ele. Falei, Gustavo, será que você podia me mandar uma cópia daquela sua tese lá sobre o Rui Barbosa? E a resposta dele foi fantástica, né? Falou, não, que você vai usar isso para ferrar a gente. O caminho estava ali. Daí, aquele negócio, né, como Deus ajuda os distraídos, ou o Saci Pererê também ajuda a gente a descobrir coisas lá, eu bati o olho na estante, estava lá o livro. O livro, ele mostra por que o Brasil perdeu a oportunidade lá com o Rui Barbosa, e é muito interessante também, até para rever aquela ideia do Rui Barbosa como o industrialista contra a visão conservadora. Você tinha os mercados de capitais internacionais, que nem agora, num processo de desregulação ampla. A desregulação levava à criação de ferramentas especulativas cada vez mais atrevidas, e você tinha um jogo econômico, mas em tudo igual ao que marcou aí esse novo apogeu aí do financismo até a crise de 2008, com personagens muito nítidos. Você tinha os capitais aqui, os capitalistas aqui, que faziam o acordo com a banca inglesa, que era a que dominava. Todo o processo de articulação do câmbio, tudo se dava através do Banco da Inglaterra. Ele definia a política interna lá, que era replicada depois pelos demais bancos centrais europeus. E você tinha o pacto com a política que se dava de uma forma igual agora. O financista garantia o financiamento, o financista não, você tem o economista, né, e você tem o dono do capital, e o financista, o banqueiro. O banqueiro garantia o financiamento de campanha e dava as ideias para o partido político. Essas ideias vinham dos economistas, que eram apresentados como aqueles caras que estudaram lá fora, que têm os últimos conhecimentos capazes de salvar o Brasil. Dava bandeira, dava... Então, o que acontece com o Rui Barbosa? Igualzinho o que aconteceu com o Plano Real, igualzinho com o que está acontecendo agora. Ele cria, então, ele consegue fazer o nome dele combatendo a reforma monetária do Dom Pedro II. Por quê? Porque agora vai ter papel, moeda, e o ministro da Fazenda está dando o monopólio para um banco ligado a ele. Fez a campanha através da imprensa, que era a grande caixa de ressonância, apesar de um Brasil com 5% de alfabetizados. Quando cai a monarquia, o Deodoro chama o Rui Barbosa para ministro da Fazenda. Um mês depois, ele já está montando a sua reforma monetária, igualzinha a do Conde de Figueiredo, que era da República, e tendo o seu banqueiro de estimação, o Daniel Dantas, dele, da época lá, que era o conselheiro Mairink, que era um banqueiro sem capital, mas que, com a remonetização, ele consegue... A remonetização sempre foi a grande pedra mágica dos economistas. Foi descoberto lá nas guerras napoleônicas, por um escocês, John Law, que descobre que o papel moeda, garantido pelo governo, é importante para financiar as guerras lá, e ganha tanto dinheiro que ele comprou um Estado americano lá, depois quebrou com a especulação. Então, o Rui Barbosa faz isso com o conselheiro Mairink, o conselheiro Mairink usa aquele excesso de... O que o Celso Furtado via? Né? Ele via aquela economia necessitando aquele deserto, né? Necessitando de água, e o Rui Barbosa trazendo a água com a reforma monetária. Mas o que havia não, era o Rui Barbosa colocando a mangueira em cima de um ponto específico e empoçando. Então, aquele dinheiro que entrou serviu para fazer as maiores especulações aqui na Bolsa do Rio de Janeiro. O Rui Barbosa era sócio de 4 empresas do conselheiro Mairink. E, mais que isso, o Rui Barbosa faz a campanha civilista contra o endividamento de estados e municípios, mas ele abre a autorização, porque era sócio de correspondentes aqui de bancos ingleses, abre autorização para que eles entrem emprestando para a União, estados e municípios. A União dava garantia. Então, todo aquele processo, o que tem em comum com o Plano Real?
O que tem como plano... Foi a mesma coisa. O Plano Real, quando vem, na hora de remonetizar, de criar nova moeda, qual que era a regra? A regra lá atrás, que o Rui Barbosa criou, a contrapartida para o banqueiro que ia emitir a nova moeda, era acabar com a dívida pública. Então, vencia a dívida pública, você emite um dinheiro e entrega no lugar de ser um título remunerado. A dívida pública continua igual. No Plano Real, a mesma coisa. Se eu vou criar uma nova moeda, como é que a gente remonetiza? À medida que a dívida pública vai vencendo, você troca pelo real. E daí, como você não tem títulos públicos para colocar, aquele dinheiro vai para o setor privado, para os bancos, que podem financiar a expansão da economia, que era mais do que necessária com aquela inclusão que teve de milhões de pessoas lá com o fim da inflação. Depois todas voltam para baixo. Então, eles usam o Plano Real, articulam uma jogada cambial, que foi aquela apreciação do câmbio, simplesmente garantindo que acima de o real não passava, o dólar não passava, e depois joga uma taxa de juros lá em cima, e aquilo provoca um movimento no mercado. Eu colhi junto a um presidente de banco estrangeiro, na época, que 2 meses antes do Plano Real, o Wilson Fritz teve uma conversa com eles para mostrar como que seria a política cambial do Plano Real, porque eles precisavam da ajuda dos grandes bancos de investimento no mercado futuro para enfrentar as multinacionais que queriam hedge contra a desvalorização. O que tem em comum nesses dois momentos aí? O ponto que mata o encilhamento, o ponto que mata o governo Fernando Henrique, volta agora e mata toda a chance que o governo Lula e Dilma tiveram de acelerar a industrialização. Livre fluxo de capitais, com taxa de juros elevada. Esse é o ponto em comum. Por que o Getúlio, a partir de 30, dá aquela baita explosão na economia e industrialização? Porque, premido pela moratória brasileira, ele foi obrigado a proibir o livre fluxo de capitais. E todos aqueles capitais gafanhoto que iam para lá e para cá tiveram que cair na economia real. E daí surgem os cafeicultores paulistas aí iniciando o processo de industrialização brasileiro. O Dan Rodrigues, que é um grande economista turco, radicado nos Estados Unidos, ele fala que o grande problema da social-democracia foi o fato de terem aceitado essas premissas do livre fluxo de capital em função de toda aquela ideologização que teve de mercado. Então, não digamos, hoje você tem claramente, eu acho claramente, nitidamente, aí um interesse estrangeiro aqui, mas não é... A gente tem que separar o interesse nacional do interesse das transnacionais. O Roosevelt, quando ele entra e monta o New Deal dele, num certo momento ele tentou criar uma petrolífera estatal, porque sabia que a Standard Oil e as empresas americanas negociavam por baixo do pano com Rússia, com Alemanha. Então, esse é um dos pontos complexos aí, que, infelizmente, nesse período de governo Lula e Dilma, não foi encarado, né? Eu digo o seguinte, Deus é pai e o Lula é gênio, porque, se não fosse a crise de 2008, o Brasil teria quebrado em 2008. Tal apreciação cambial, estava em 1,70 o dólar lá, e com um rombo nas contas externas monumental, né? E daí, quando que o Brasil emerge, o Lula como um gênio político, quando vem a crise. O senhor Crise é o maior estadista brasileiro. O senhor Crise é fantástico, porque, quando ele surge, ele bagunça aquelas condições normais de controle do grande capital e abre espaço para projetos nacionais, efetivamente, né? Deixa eu pegar alguns pontos que... Um ponto muito importante que o Roberto coloca é o projeto de nação, não é a arquitetura de medidas econômicas e políticas. A gente tem um quadro hoje, quando se pensava em projeto de nação lá atrás, a própria industrialização brasileira, o salário era um insumo. Então, você tinha uma vantagem que é o salário baixo aqui, que ia trazer a industrialização e, depois, por decorrência, você teria uma melhoria geral da população. No período de industrialização, nós tivemos uma concentração de renda muito elevada também. Hoje nós temos um novo paradigma aí, que é o salário hoje é direito adquirido. Quer dizer, essa questão social, a ascensão social que ocorreu aí nesse período Lula, uma parte do período Dilma, não pode ser mais jogado fora. Então, um novo elemento que vem pela frente é o seguinte: você tem que entender uma economia em que você tem que ter um trabalho bem remunerado. Obviamente, isso exige o investimento. Aí, pegando o Almirante Alain, aí, exige investimento aí
em políticas industriais, em conteúdo nacional, em inovação, em todos esses pontos, né? Naqueles tempos que o Brasil parecia que era a única democracia consolidada dos BRICS, você teve algumas propostas de políticas industriais, aqui do Temporão, do ministro Temporão, depois continuado pelo Padilha, que mostrava ali uma grande vocação brasileira, além da parte da cadeia do petróleo e gás, que o Brasil poderia se transformar num grande fornecedor de tecnologia global, a questão das indústrias de bem-estar. Por quê? Nós tínhamos uma democracia, uma população que pressionava cada vez mais por melhoria nos serviços públicos, o SUS, que é o maior comprador de remédios do mundo, e daí montaram uma política que consistia em catar aqueles remédios mais adquiridos aqui, chamar multinacional. Você quer continuar vendendo? Então, você tem que transferir tecnologia para um laboratório público e incluir um laboratório privado para poder fazer a venda desses produtos. E por que não transferir para o laboratório privado? Porque o risco de aquisição dele pelo estrangeiro não dava para ser contornado, né? Você vê, o que a mídia fez naquele período foi transformar toda uma política extraordinária no caso Labogem. Porque tinha o Youssef lá, o cara que jamais, o caso Labogem jamais passaria pelos critérios de seleção das empresas brasileiras que iam entrar nessa política, porque tinha laboratório da Marinha, da Aeronáutica, tinha a Fiocruz, todo mundo fazendo filtro. Mas transformaram isso numa... Então, digamos, vamos pegar outros pontos aqui. Essa questão do conteúdo nacional também, a inovação. Esse negócio do campeão nacional também, eu vou te falar, viu? É evidente que você não pode jogar fora o que foi fabricado, mas essa visão do Luciano lá com o conteúdo nacional enchia o saco, né? Vamos pegar o caso Opticom, uma empresa de São Carlos desenvolveu tecnologia de lentes e tudo que ia em satélites. Quando veio a crise de 2008, ela vai no BNDES e pede um aporte de capital para adquirir um concorrente americano que lhe permitiria não só absorção de tecnologia, mas entrada em todo o mercado norte-americano, por um preço baixíssimo, né? Porque nos Estados Unidos a crise derrubou. Não conseguiu um tostão. Depois de 2 anos de análise, mandaram buscar um fundo de investimento e dava dinheiro para frango e carne. Não tem nenhum valor agregado, mas... Não estou dizendo não estou defendendo a carne fraca, não, porque... Aliás, eu estou sendo processado por aquele delegado da carne fraca, e eu fui lá em Curitiba, quinta-feira, lá, mas ele estava tão derrubado, deu tanta pancada, que a advogada dele, a gente conversando para quebrar gelo lá, ela admitiu que não comia carne e eu nem caçoei dele. Bom, vamos pegar aqui essa questão do que vem pela frente aqui, essa questão da correlação de forças. O governo está desmanchando efetivamente. Sabe, tinha uma velha piada lá atrás, quando se falava do inferno japonês, o alemão e o brasileiro, né? Daí fala, como é que é o japonês? Tem tais equipamentos aqui, e o alemão tem tais equipamentos, e o brasileiro tem todos esses equipamentos e tem muito mais. Obriga o cara 3 horas por dia ouvir o Zé Serra falando, aquele negócio tudo, né? E daí o cara falou, mas se o brasileiro é tão ruim assim, por que a fila maior é lá? Porque nada funciona. Aqui criaram um inferno e deram para um capeta que é um horror. Graças a Deus, né? Que é o Temer, né? Hã? Não, ele parece mas é muito ruim. Não, mas é muito ruim, né? Então, como é que você vai tirar todo esse processo, essa questão da Previdência, né? Essa questão de destruir toda a rede social aí? Aliás, eu quero ver o Supremo se manifestar, porque você está decretando a morte de idosos a partir da implantação dessa reforma aí, né? Então, você tem, de um lado, o desmanche do governo. Quer dizer, o que vem pela frente? Eu acho que a Jandira colocou de forma ampla essa estratégia. Tem que ampliar. Eu participo lá Eu lembro uma vez que o PCdoB ia ter uma reunião com assessores de imprensa, pediram para me dar uns conselhos. Eu falei, primeiro conselho, para de falar em garras do capitalismo internacional. Você tem que pegar o público amplo, né?
tem que pegar o público amplo. Então, não é a grande força da direita foi a polarização. Então, se você insiste na polarização, não vai caçoar de coxinha. Eles estão deprimidos. Eles têm que ser acolhidos. A manifestação. Bem tratado. Manifestação de São Paulo, a maioria contra É isso. Eu tenho uma caçula que... Aliás, eu sou eternamente grato a Dilma. Aí, quando eu vejo essa moça aí da juventude, eu sou eternamente grato ao Temer, porque com 6 meses, eu tenho 2 caçulas e uma neta da mesma idade, com 6 meses elas tiveram um curso intensivo de educação política que as mais velhas não tiveram. É fantástico. E é uma rapaziada que está vindo aí. Eu fiz um Brasilianas com 3 estudantes da rede estadual de São Paulo, falando da escola, do projeto de escola. Eu nunca vi uma juventude tão madura, tão antenada com o que é relevante para a educação. Mas que coisa fantástica. E daí, na saída, no final do programa, as mocinhas falaram, agora nós precisamos manter a mobilização para defender os nossos colegas aí de represália. Eu falei, mas represália de quem? Da diretora? Deram uma risadinha. Que da diretora? Da Polícia Militar. Então, é um jogo muito... Então, essa questão de ampliar... A discussão do projeto nacional é fantástica. Todo mundo está discutindo o projeto nacional. Está todo mundo discutindo. Isso é um mergulho. É aquele negócio da crise, né? Nós somos os cristãos nas catacumbas, né? Às vezes eu desanimo um pouquinho e falo, pô, mas a gente tem que fazer um esforço final para entregar para essa rapaziada um Brasil minimamente consolidado, né? E, às vezes, de noite dá aquele desânimo, né? Puta, mas daí eu vejo o seguinte... A minha geração é extraordinariamente privilegiada. Poucas gerações tiveram a condição de, na juventude, lutar contra a ditadura e, no alvorecer aí, lutar pela democracia. Então, essa é a grande luta que vai nos estimular daqui para diante.